Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas, nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura, que principalmente ocorrerá agora, daqui a alguns segundinhos. Nós estamos recebendo a gratíssima visita do presidente da ANL, Associação Nacional das Livrarias, o doutor, ilustre presidente Bernardo Gurbanov. Falei certo? Boa tarde. Gurbanov. Antes, é isso mesmo, né? Gurbanov. Sim. Antes de passar para o Bernardo, eu quero agradecer nova e enfaticamente os trabalhos técnicos desta equipe valiosíssima. Betânia, Luciana, Márcio, que sem eles nós não poderíamos estar aí nas maquinetas de vocês. Quero agradecer também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, sediado em Lisboa, nos insere e abre todo o universo lusófono, que por sinal é bastante grande. Quero agradecer também à jornalista Marilu Garcia do Amaral, que fez esta ponte, esse homem que é tão difícil de se encontrar, é tão difícil de se pegar, e fez questão de vir até o nosso estúdio, e eu te agradeço muitíssimo, mesmo sei das tuas tarefas, particularmente agora que você está prestes a lançar, a presidir, aliás, a Convenção Nacional de Livrarias. Convenção Nacional de Livrarias. Quantas livrarias tem no Brasil? Você tem... Algo em torno de 3.000 livrarias. Você tem esse número porque eles são associados à ANL ou porque é uma estimativa geral? Não, não é uma estimativa, é uma pesquisa de campo feita em 2014, que é a última pesquisa que foi feita. E esse levantamento deu, enfim, um número muito próximo das 3.000 livrarias no país. Bom, presumo que São Paulo, Rio, deva ter um número bem mais, sim, mais concentrado disso aí. Esse mapa de livrarias reflete a economia do país, a distribuição econômica que o país tem e o peso econômico de cada região. Então, nós temos 51% das livrarias concentradas na região sudeste, né? Mesmo incluindo também Brasília, enfim, do Rio de Janeiro para baixo, digamos assim, nós temos a altíssima concentração. Em oposição a isso, na região norte, na Amazônia, nós temos apenas 4% das livrarias. Quer dizer que mais da metade do território nacional tem 4% das livrarias. Desculpe. Não, e depois nós temos o Nordeste, aproximadamente com 15%, e a concentração maior é na faixa atlântica, digamos, né? Mais próximo da costa, como é a economia do país. Né? Quando qualquer área econômica que você tente pesquisar, mais ou menos tem essa configuração. Né? Você é presidente há quanto tempo? Estamos no segundo ano de mandato. Segundo ano. Eu já tenho uma trajetória no campo institucional já muito longa, fui muitos anos vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro, fui vice-presidente também de um organismo internacional que é o GIE, Grupo Ibero-Americano de Editores, com sede na Colômbia, representando o Brasil, e agora compraram o meu passe. Para a sorte deles, para a sorte de todos os livreiros. Sim, digamos, saiu um pouquinho menos que o do Neymar, mas por aí. Um dia desses eu perguntei para uma cartomante se um dia iria ganhar o que o Neymar ganhou nesse passe. Apareceu um monte de cartas com um K. Nosso trabalho, para que fique claro, é ad honorem. Ou seja, sim, não é rentado, claro, e a entidade é uma entidade sem fins lucrativos, assim como as outras nas quais participa, inclusive o Instituto Pro Livro, que fui fundador também. Essa convenção que você lançou, que foi a inauguração oficial na segunda-feira? Segunda-feira. Segunda-feira.
Qual é a finalidade dela, afinal? Bem, convenção, como eu disse até no coquetel de lançamento, é um dos significados da palavra convenção é acordo, né? E tem por finalidade justamente reunir os livreiros e editores, porque não é só para livreiros, é para o mercado. E pelo que eu vi no programa, tem também prestadores de serviços. Prestadores de serviços, etc. É reunir o mercado para discutir, conversar sobre os assuntos mais polêmicos ou mais quentes, digamos, do momento. Ou seja, estamos passando por uma transição no país que está mudando todas as relações econômicas, ou seja, as relações de trabalho, não só pela reforma trabalhista, senão que a própria dinâmica das forças econômicas vai alterando e da tecnologia vai alterando essas relações. Então, nós temos que encontrar novos caminhos ou refletir sobre os caminhos que já estão em andamento, né? Então, se trata de discutir assuntos como, por exemplo, marketplace, que é um assunto novo para o mercado, né? Que não é mais do que um mercado, justamente. É você entrar numa grande feira, um feirão, né? de livros, só que com um modelo tecnológico, né? Adequado às possibilidades tecnológicas de hoje. E tantos outros assuntos mais técnicos, assuntos políticos, assuntos como a trajetória do Maurício de Souza, que ele vai fazer a palestra de inauguração, vai abrir a feira, que é um caso de sucesso extraordinário, né? E que está na memória afetiva dos brasileiros. Não é só, digamos, é um empresário, é um criador, é um homem que se reinventou muitas vezes, um homem que levou muitos nãos no início da sua carreira, e conseguiu superá-los, e hoje, com 82 anos, está com o pique de jovem, né? Então, com certeza, ele tem muito a transmitir da sua experiência como empreendedor, né? Então, e ali entramos nessa questão também do empreendedorismo. Temos uma mesa sobre empreendedorismo cultural. É uma palavra horrível. Nas livrarias. Que vai apresentar várias visões do que pode ser o empreendedorismo cultural, mas também vai chamar a atenção para até para pessoas que não estão no ramo necessariamente. Você está falando em inversão, em investimento financeiro? Não só investimento... Não, também, mas a criatividade, encontrar também esses novos caminhos para as livrarias e para as editoras. As editoras, tradicionalmente, quem gera a demanda por um livro é a editora, certo? E o que a gente tem a dizer é que também a livraria pode e deve gerar essa demanda, né? Independente daqueles livros que são mais adequados para a sua clientela, obviamente. Mas fazer com que uma livraria seja efetivamente um lugar de encontro, um lugar de um centro cultural, não é tarefa fácil, eu diria que é uma tarefa necessária, né? É um dos modelos de livrarias. Tem livrarias que optam por outros modelos e funcionam muito bem também, que são muito bem administradas e têm um modelo mais pegue e pague e funcionam. Você acha que a livraria virtual, a livraria virtual está sob a égide da ANL, não? Também. Sendo livraria, perfeito. Ou insisto, mesmo tem editoras que são associadas. Ah, tem? Também. É mais, porque dentro da dinâmica que o mercado vai tendo cada vez mais em mutação, nós hoje já não podemos mais pensar que a livraria só vende no varejo, necessariamente. Vende no varejo, mas pode editar, pode distribuir, pode fazer outras coisas. Tanto que você vai receber lá a Editora Planeta, o Gerson vai falar. Sim, e outras que nos apoiam, não são poucas. Se quiser tem citar, tem distribuidoras como a Catavento, tem a Ciranda Cultural, tem a Book Partners, que tem livraria, tem distribuidora, tem...
Enfim, e tem gente da área tecnológica também que oferece soluções de administração, sistemas. Papel, né? O papel, a chegada do papel, tem a Bigraph, tem a Two Sides, enfim, nós buscamos ampliar a visão em relação a este evento, no sentido de que, em primeiro lugar, não é só para livreiros, embora seja uma convenção nacional de livrarias, organizada pela entidade de classe, porém a interação hoje no mercado é permanente. Necessária, né? E necessária, exatamente. Então nós temos que ter uma visão tentar ampliar a visão, até para buscar permanentemente novas alternativas de negócios. Você pode comparar isso com um jogo de sobrevivência, né? Não, mas são estratégias de sobrevivência, né? Claro. Porque a impressão que a gente tem de fora é que é muito difícil a convivência entre o editor, parece que tem um jogo de empurra e uma queda de braço, entre o editor, o distribuidor, o livreiro, e que, coitado do consumidor, do leitor, fica sendo jogado, feito uma peteca. E eu acho que a tua iniciativa, pelo que eu entendi do programa e tudo, visa criar um laço mais interessante para justamente, eu falei o termo sobrevivência, até achei que você não fosse gostar, mas é isso mesmo. Está todo mundo literalmente buscando quem? O leitor. Sem dúvida. Ora, se o leitor não compra, você não vende. E se você não vende, alguém deixa de receber e todo mundo se abraça e afunda. Infelizmente, esse é o quadro econômico que nós temos hoje. Ou seja, precisa todo mundo ficar ombro a ombro, amiguinho, numa boa, né? Porque senão a gente vai acabar afundando. Não sei se a gravidade é catastrófico, mas por aí. Mas assim, a gravidade da crise pela qual estamos passando, a profundidade, mais que a gravidade, a profundidade fez com que a gente tivesse que detectar quais são essas estratégias de sobrevivência. Tanto para a livraria como para o editor, para o distribuidor, para o autor, para o ilustrador, para todos aqueles que compõem o universo livreiro, esse universo que vai desde o autor até o leitor, certo? Então, a visão tem que ser sistêmica. Quer dizer, não podemos pensar as livrarias isoladas. As livrarias não fabricam, as livrarias vendem, certo? Pode haver alguns, como de fato há casos em que também publicam, mas é muito parcial, é uma linha editorial. Então, uma livraria tem... Hoje no país, não diria, não arriscaria dizer que existem mais editoras do que livrarias, mas existem muitas editoras. A oferta de livros que tem no mercado é muito maior que a capacidade de resposta que as livrarias e que o próprio consumidor pode dar, certo? Então, tem muito mais livro do que a população está conseguindo comprar e ler. Inclusive, e mesmo assim, eu me preparando para a convenção, estive vendo alguns vídeos e vi um youtuber que fez uma reflexão interessante. Não sei quem, não me lembro o nome do rapaz, mas ele disse aqui no Brasil, quando você tem um best-seller, ele vende, por exemplo, 20 mil reais. 20 mil exemplares. 20 mil exemplares é 0,1 da população. Temos em números redondos, 200 milhões. Então, veja que distantes estamos, tanto em termos de leitura, em termos de consumo de livros, em termos de produção também. Se consideramos um best-seller a partir de 20 mil, por dar um número, pode ser 30 mil, pode ser 50 mil, igual em relação à população, é pouquíssimo. E aí fica, fica aquele jogo de
não é muito consumido, portanto fica mais caro. Os tostines. Por aí. Eu não queria falar o nome, mas é por aí. Por aí, ou seja, você não sabe quem nasceu primeiro, né? Porque você edita 20 mil, mas se você vender só 1.000, naufragou. Claro. Naufragou. Desculpe, e a convenção, porventura, vai tratar do assunto como vamos criar novos leitores? É uma preocupação constante que eu tenho. Não sou livreiro, mas eu vivo permeando pelos livros, que eu gosto, desde criança, sempre gostei e tal, mas nunca tive uma atividade livreira como a tua, por exemplo. Depois nós vamos falar da tua livraria. Tudo bem. Então, me preocupa o futuro, não só do livro, mas o futuro do leitor, ou seja, o que nós estamos fazendo, o que vocês estão fazendo para angariar novos leitores? Porque nós temos um bolo que dificilmente aumenta. Por isso que você, aquele rapaz falou, vendeu 20 mil, é um best-seller, mas isso é nada. 20 mil livros num país, na Europa, por exemplo, você vende em alguns dias. O título da convenção é O Livreiro de Leitor a Gestor. E este não é uma frase, um enfeite só, digamos, uma frase de efeito, é um conceito. E agora vamos a essa questão da formação. Em primeiro lugar, tem que ficar claro que a formação do leitor cabe ao poder público, que pode ter como coadjuvante a indústria editorial. Leia-se por indústria tanto as editoras, como distribuidoras, como livrarias, etc. Os próprios autores. Então isso tem que ficar claro. E eu insisto muito nessa questão porque é uma condição básica de cidadania. Né? A educação e a leitura, né? Que compete ao Estado, as suas diversas instâncias, seja federal, municipal, estadual, etc. Nessa tarefa nós somos coadjuvantes, nós não vamos, como setor econômico, não temos a possibilidade de mudar esse quadro, podemos contribuir. Inclusive o Instituto ProLivro foi criado especificamente para dar essa contribuição, e ele dá. Porém, o quadro geral do país nesse sentido, dramático. É uma situação, eu diria, de emergência. Né? As pesquisas talvez não revelem a gravidade desse quadro. Porque quando você diz, por exemplo, 4 livros por habitante, que é a última pesquisa que deu esse resultado, até parece razoável, mas não é. 4 livros ano, né? Ano por habitante. Só que a pesquisa considera leitor aquele que leu nos últimos 3 meses um livro ou parte dele. É uma metodologia que eu não vou discutir, é uma metodologia internacional que se utiliza, proposta até pela Unesco através do CERLAUC, que é o Centro de Promoção de Leitura para a América Latina e Caribe, de modo que não tenho o que questionar sobre essa metodologia. Porém, na análise dos números, nós podemos, digamos assim, a gente pode demonstrar o céu e o inferno. Né? Então, quando você sai para a rua e você não vê gente com livros, quando você usa o transporte público e não vê gente com livros, salvo os estudantes que vão para a universidade e cada vez menos, isso é um indicador, e você conhece outros países e vê gente com livros, né? Então, isso é um indicador, é um termômetro, né? que a gente tem que analisar com muito cuidado. Essa é a minha visão assim, pessoal, eu declararia o estado de emergência em relação à leitura. Eu declarei esse estado de emergência já há alguns anos, você está declarando agora. Há alguns anos, porque você viaja, existem, olha, no sul deste país, Brasil, existem cidades que não tem uma livraria. Correto.
Você deve saber disso melhor do que eu. Não vamos citar nomes aqui, mas tem cidades que não tem livraria, gente. Uhum. Tá? Sim, muitas. Quando você tem um ex-presidente que um dos seus primeiros pronunciamentos disse, em alto bom som, uma certa jactância até, que ler é muito chato, que ele nunca leu um livro, isso não é um bom exemplo. Por isso que eu fiz essa perguntinha sacana para você, do que vocês estão fazendo para melhorar a leitura, porque um dos pontos, na minha opinião, muito particular, que eu vejo como gravame para o não consumo tão pleno do livro é o preço. Particularmente o livro infantil, que eu sou um ferrenho batalhador pela leitura infantil, que eu acho que é aqui que nós vamos palmilhar o caminho para um adulto leitor. Você vai comprar um livro infantil, já sei, vem aquele história, não, tem muita gravura, tarará, fica caro. Ok, fica muito caro. Mas qual é o pai que vai deixar de comprar uma boa comida para comprar um bom livro? É difícil o brasileiro raciocinar dessa forma, porque nós não temos um plano a longo prazo. Nós temos o aqui e agora. Então, você entra numa livraria, são livros lindos, maravilhosos, mas um custa R$48, outro custa R$58 e tal. A situação não está para isso. Você concorda com isso? Ralf, essa é uma visão respeitável, porém parcial. E vou dizer por quê. Sim, claro. Fora os centros Rio e São Paulo, que tem as bienais do livro feitas por editores, ou seja, com participantes editores, fora esses centros, você tem inúmeras feiras de livros em capitais e cidades menores, país afora, que tem participação de livrarias e tem preços muito acessíveis, muito acessíveis. Eu falo com conhecimento de causa porque eu sou um entusiasta das feiras de livro, participo, conheço fora do país muitas e aqui também. Vejo as crianças e as famílias, por exemplo, que são os principais consumidores em feiras de livros, sim, comprando livros por R$5, por R$1. Mas Bernardo, isso é um momento ali, aquele momento. Agora o sujeito sai de lá, vai numa livraria, não tem a promoção que tem numa feira. Não tem essa promoção, correto. Mas é uma possibilidade. Claro. É um momento de acesso ao livro. As feiras têm outras atividades. É uma belíssima vitrine, eu concordo com você plenamente. Então, quero dizer que quem se interessa por livros, quem está estimulado, aquela família que de alguma forma está estimulando a leitura, tem possibilidades. Não são as ideais, sem dúvida. Não são as ideais, como tantas outras realidades que vemos no país. Não é constante, né? Não é constante, mas é ocasional. Eu mesmo tenho experiências de ir para feiras onde as pessoas me esperam, porque eu vou e eu atendo também ao público. Esperam por a ocasião da feira e me dizem, não, eu quero ser atendido por você, eu quero que você me indique livros, que me oriente, não sei o quê. Eu coloco gente, inclusive, especialista em atenção para crianças, que senta no chão. Perfeito. E atende as crianças. Contador de história. Então, e eu digo, mas vocês podem comprar por internet? Não, mas não, que o frete, tem que palpar, não sei o quê. Então, assim, são realidades que convivem umas com as outras, não é só tecnologia, não é só... O Brasil, quando você viaja ao Brasil, na verdade, você está viajando no tempo. Do Brasil convivem, digo eu, o século XV com o século XXI, passando por todos os outros. Você encontra situações desde aquele índio de arco e flecha, como foi de fato documentado, sem contato com a civilização, a chamada civilização, digamos, outra civilização, até a mais alta tecnologia e os polos de produção de conhecimento que não perdem para nenhum outro polo no mundo. O chamado primeiro mundo, né? E, aproveitando o ensejo, qual é o nome da tua editora, da tua livraria, aliás? Se chama Livraria Letra Viva. Livraria Letra Viva, uma palavra só, tudo junto. Fica na Rua dos Pinheiros, 334. Aqui em São Paulo. E a minha livraria tem uma particularidade, que também é editora. Ela
trabalha só com livros em espanhol, ou preferentemente com livros em espanhol. Eu sou argentino, conheço a área, conheço o idioma, a minha esposa é professora de espanhol, meu filho também, e nós temos uma parceria com uma escola de ensino de espanhol. Então, juntamos a parte acadêmica com a parte de livros. Pode falar a escola, nós não temos prurido aqui, pode falar. O nome da escola é Espanha Aqui. Está em espanhol mesmo, Espanha Aqui. Espanha, agora, então, inclusive uma estratégia de sobrevivência, né? Para nós. Nós já passamos a minha empresa tem quase 40 anos, já passamos por N situações, não só de vendas assim, muito maiores do que são hoje, senão de quantidade de funcionários, chegamos até 30 funcionários, que, enfim, para alguns é nada, para outros é muito. Filial em Belo Horizonte, enfim, livros editados com algum sucesso, etc. Então, hoje fizemos essa parceria e focamos bem na questão de ensino da língua. Né? Que bom. Meu caro, te desejando muito sucesso, que continue na trajetória do sucesso, temos que encerrar. Tenho 30 segundos. Vamos deixar por 25? Eu sou comerciante, né? Não, retomando a questão da formação, só queria dizer que a ANL está lançando um curso de formação de livreiros, inédito no país, que é um curso de pós-graduação na carreira de biblioteconomia, na Escola de Sociologia e Política. E como é que a pessoa faz para se inscrever no curso? Estamos formatando o curso, nós vamos anunciar na convenção e depois pede para te passamos a informação. Ilustre jornalista Marilu mandar inclusive a informação. Um curso aberto a empreendedores também. Que bom, puxa vida. Era esses 25 que você queria? Era esses 25 que você queria? Isso. Está negociado. Está tudo certo. Está vendido e comprado. Tá bom. Olha, muito obrigado mesmo pela tua presença. Eu sei o quanto foi difícil. Eu fiquei honrado. Muito obrigado, foi sucesso na convenção. Felicidade. Muito obrigado. Porta sempre aberta para você aqui e os teus interesses. Obrigado, okay? Obrigado. Pessoal, conversamos com o Bernardo Gurbanov, que é o ilustre presidente da ANL, Associação Nacional das Livrarias. Muito obrigado pela atenção, paciência, companhia. Até o próximo. Tchau, tchau.